O assunto de hoje é escabiose, uma doença causada por um ácaro do gênero Sarcoptes. Antes de começarmos, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo nossos conteúdos. A escabiose é uma infestação cutânea causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. O quadro geralmente se manifesta como uma erupção cutânea muito pruriginosa em localização típica, nos dedos das mãos, punhos, axilas, mamas, região genital e pés. O quadro é relativamente comum e pode afetar pessoas de qualquer idade e status socioeconômico. No mundo todo, estima-se que a doença acometa cerca de 100 milhões de pessoas, com grande variação entre as regiões geográficas. Alguns estudos demonstraram que a prevalência da doença pode variar de 0,2% até 71% de acordo com a região geográfica, com os maiores índices sendo encontrados na região do Pacífico e América Latina. A escabiose é particularmente mais comum nas regiões de maior pobreza. O Sarcoptes scabiei é um ácaro pequeno, que mede cerca de 0,4 milímetros. Após a fecundação, a fêmea entra na epiderme, promovendo dano e irritação cutânea. No interior da epiderme, a fêmea produz cerca de 2 a 3 ovos por dia, durante um período de 4 a 6 semanas. As larvas vão eclodir dos ovos em cerca de 3 a 4 dias e vão se desenvolver até o estágio de ácaro adulto. Em geral, pacientes portadores da escabiose em sua forma clássica possuem entre 10 a 15 ácaros, em contraste com os pacientes imunossuprimidos que costumam desenvolver a escabiose crostosa, na qual podem ser encontrados até milhares de ácaros. No ambiente, os ácaros podem sobreviver por cerca de 24 a 36 horas, mas em locais úmidos a sobrevivência pode ser maior. A transmissão da escabiose geralmente ocorre após contato longo e prolongado com outras pessoas contaminadas, e é comum que ocorra entre familiares e pessoas que morem na mesma casa. O contato eventual com portadores da doença, em geral, não promove a transmissão. A transmissão por fomites, ou seja, roupas e objetos de uso pessoal, é incomum, mas ela pode ocorrer principalmente naqueles pacientes portadores da forma crostosa da doença, na qual há alta carga parasitária. A escabiose clássica não é transmitida de animais para seres humanos. Os ácaros causadores da escabiose em animais pertencem a outra subespécie e não são capazes de se reproduzir em humanos. O prurido é o principal sintoma da escabiose clássica. Ele é intenso e tende a ser pior no período noturno. O sintoma é causado por uma reação de hipersensibilidade tardia aos ácaros e seus ovos. Os sintomas tendem a ter início cerca de 3 a 6 semanas após a infestação inicial, mas se o paciente já teve escabiose antes, os sintomas ocorrem de forma mais precoce, após 1 a 3 dias devido à sensibilização prévia. As lesões cutâneas típicas são pápulas eritematosas, muitas vezes escoriadas ou recobertas por crostas. Os túneis formados pelos ácaros eventualmente podem ser vistos como lesões serpiginosas. Menos comumente podem ser vistas vesículas e pústulas. A distribuição das lesões é típica. Geralmente ela ocorre nos dedos das mãos, face flexora dos punhos, axilas, mamas, região genital, glúteos e pés. Em geral, a cabeça não é afetada, exceto em crianças pequenas e bebês. Nesses pacientes, as lesões podem ser mais inflamatórias do que nos adultos, eventualmente com a formação de vesículas e bolhas. Outra apresentação possível é a escabiose nodular, na qual são vistas pápulas eritematosas firmes e persistentes, muito pruriginosas e que geralmente predominam na região inguinal, glúteos, região genital e axilas. A escabiose crostosa, também chamada de sarna norueguesa, é caracterizada pela presença de grande quantidade de ácaros. O quadro, em geral, ocorre em pessoas com disfunção da imunidade celular, como nos portadores do HIV e em doenças linfoproliferativas. O quadro também pode ser visto em idosos e em portadores de doenças neurológicas ou psiquiátricas, e também pode ser visto em caso de uso crônico de corticoides tópicos, que vão promover alívio sintomático temporário, sem de fato tratar a causa do problema. A escabiose crostosa pode ocorrer em qualquer área do corpo, mas ela é mais comum no couro cabeludo, mãos e pés. Se não for adequadamente tratada, ela pode evoluir e acometer toda a superfície corporal. Nessa forma da doença, as lesões são crostosas, pode haver mau cheiro associado e o prurido pode ser discreto ou ausente, em contraste com a forma clássica da doença. O diagnóstico da escabiose pode ser confirmado pela detecção do Sarcoptes e seus ovos
através da avaliação de um raspado de pele à microscopia. Porém, nem sempre o ácaro é identificado, sobretudo quando há baixo número de parasitas. Nesses casos, o diagnóstico pode ser feito de forma presuntiva, baseando-se na história clínica e nos achados característicos, como a presença de prurido intenso, em geral pior no período noturno, a presença de lesões típicas e o relato de outras pessoas com sintomas semelhantes. Em geral, a realização de biópsia cutânea não é necessária, sendo reservada apenas aos casos de dúvida diagnóstica para exclusão de outras hipóteses. Exames laboratoriais, em geral, não são necessários, mas podem evidenciar eosinofilia ou elevação dos níveis de IgE. Muitas vezes, as lesões da escabiose podem ser pouco típicas ou apresentarem achados secundários, como escoriações ou crostas. Os diagnósticos diferenciais são amplos e incluem outras doenças que causam prurido, como dermatite atópica, dermatite de contato, eczema nodular e reação à picada de insetos. No caso da escabiose crostosa, outros diagnósticos diferenciais devem ser considerados, como psoríase, dermatite seborreica e doença de Darrier. É importante ter atenção a aspectos da história, como a presença de outras pessoas com sintomas semelhantes, além da morfologia e topografia das lesões. Mesmo após o tratamento adequado, o prurido pode ser um sintoma persistente por algumas semanas, mas em geral o uso de anti-histamínicos é suficiente para controle. Se os sintomas persistirem ou evoluírem com piora, deve-se pensar em reexposição ou outros diagnósticos. Em alguns casos, pode haver infecção bacteriana secundária das lesões e a necessidade de tratamento com antibióticos. O prurido pode levar a escoriações e erosões, que constituem uma porta de entrada para outras infecções. O tratamento adequado da escabiose envolve a erradicação dos sarcóptes, o manejo dos sintomas e complicações, avaliação de possíveis contactantes afetados e a limpeza do ambiente. A escolha do tratamento vai depender da forma clínica e do perfil do paciente. A permetrina tópica e a ivermectina oral são os tratamentos de primeira linha mais utilizados para manejo da escabiose clássica. A permetrina tem uma alta taxa de cura, de cerca de 90%. Ela é utilizada por via tópica e os pacientes devem ser orientados a aplicar a medicação em todo o corpo, com lavagem após cerca de 8 a 14 horas. Em geral, recomenda-se a aplicação no período noturno e lavagem pela manhã. A frequência da aplicação indicada varia conforme a referência, mas em geral indica-se a aplicação durante 3 noites consecutivas, com pausa de 1 semana e nova aplicação por mais 3 noites. O tratamento, em geral, é bem tolerado, e um possível efeito adverso é a irritação cutânea. A ivermectina tem a facilidade de ser administrada por via oral e é um medicamento de baixo custo. Seu uso é muito útil em caso de surtos em comunidades e casas de repouso ou em situações onde a terapia tópica é difícil. Recomenda-se a administração de uma dose única de 200 microgramas por quilo, com repetição após 1 ou 2 semanas. Outras opções terapêuticas incluem benzoato de benzila, enxofre e ivermectina tópica. Na escabiose crostosa, ou sarna norueguesa, recomenda-se a combinação terapêutica de permetrina tópica e ivermectina oral. Nesses casos, pode ser necessário o tratamento por um período mais prolongado. Na infância, recomenda-se o uso de enxofre para crianças com menos de 2 meses. Acima dessa faixa etária, a permetrina é o tratamento de primeira linha. A ivermectina não deve ser utilizada em crianças com peso inferior a 15 kg. Em gestantes e lactantes, a permetrina é considerada segura e a sua absorção sistêmica é baixa. A ivermectina é uma droga de categoria C na gestação e deve ser evitada. A avaliação e tratamento simultâneo de pessoas próximas ao paciente é importante, mesmo que essas pessoas estejam assintomáticas, para romper o ciclo de transmissão e evitar a reinfestação. Além disso, é importante adotar medidas ambientais para minimizar a transmissão e a reinfestação. O ácaro é capaz de sobreviver no meio ambiente por cerca de 2 a 3 dias, então é importante atuar na limpeza. Recomenda-se a lavagem das roupas, roupas de cama e capas de sofá. Essas medidas são indicadas para todos os casos, mas a transmissão da doença por fomites é mais comum nos casos de escabiose crostosa. Vale lembrar que a aplicação de pesticidas no ambiente não é indicada. Então, pessoal, recapitulando tudo o que foi dito até agora. A escabiose é uma infestação comum, causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei e que pode ocorrer em pessoas de qualquer idade e status socioeconômico. O ácaro não pode ser visto a olho nu. Ele mede cerca de 0,4 milímetros. A fêmea cria túneis na pele, onde libera cerca de 2 a 3 ovos por dia.
A escabiose pode ser subdividida em duas formas: uma forma clássica, mais comum, na qual há baixa concentração de ácaros, e a forma crostosa, também denominada sarna norueguesa, na qual há alta concentração de ácaros, geralmente vista em pacientes imunossuprimidos. A transmissão ocorre pelo contato direto e prolongado com uma pessoa contaminada, e é comum que várias pessoas da mesma família ou que morem juntos se infectem simultaneamente. O diagnóstico pode ser feito pela detecção do ácaro ao exame direto, a microscopia, mas um exame negativo não exclui o diagnóstico. O tratamento geralmente é feito com permetrina tópica e ou ivermectina por via oral, e indica-se o tratamento também dos contactantes próximos e a limpeza do ambiente. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Deixe abaixo seu comentário com dúvidas e sugestões de temas. Continue nos acompanhando para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima!